Olá, você que está nos assistindo. Nós queremos te convidar a estar conosco no dia 28 de agosto, às 10 horas, aqui na Igreja Batista da Pituba, a celebrar ao Senhor Jesus Cristo através desta cantada. Então você que puder vir, esteja conosco às 10 horas, dia 28 de agosto, na Igreja Batista da Pituba. Vem! Muito boa noite, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós, com seus familiares. Que a doce paz, que o amor de Deus, o nosso Pai, seja abundante sobre a sua vida. Que o manifestar da graça do Senhor seja sobre a sua caminhada. Queremos louvar a Deus por este dia. Queremos louvar a Deus pelos seus feitos nas nossas vidas. E nós queremos dar graças ao Senhor, porque Ele tem nos dado a oportunidade de servir no seu reino. E servir ao Senhor é o melhor que nós poderíamos ter e fazer, porque já recebemos dEle o seu amor incondicional. Já recebemos dEle o dom da vida, a vida eterna. Por isso os nossos corações se alegram e manifestam gratidão a Deus nesta noite por tudo aquilo que Ele tem feito. Estamos tendo, meus queridos, o privilégio de abençoar outras vidas através da cesta do amor. E, meus queridos, quando a gente vê aquela sala repleta de alimentos que vão ser bênção na vida de outras pessoas, chega a mexer com as nossas emoções. E por isso eu quero dizer para você, você que tem contribuído na obra do Senhor, eu oro pela sua vida, para que você mais e mais esteja comprometido com o reino do Senhor. E talvez a você que ainda não teve, não experimentou essa bênção de contribuir, você possa fazer isso. Você possa ser um contribuinte com a sua vida, com os seus recursos. Tudo é para a glória e louvor do nome de Jesus. Uma outra forma, um outro meio, meus queridos, que tem trazido alegria ao meu coração, é quando o povo de Deus se reúne para estudar a palavra do Senhor. E nós, graças a Deus, a Igreja Batista Pituba, não é com orgulho, não faço isso com orgulho, não falo para os irmãos com orgulho, mas com alegria no coração, por aqueles que estão conosco na Escola Bíblica Discipuladora, aprendendo mais da Palavra de Deus, né? Recebendo o ensino da Palavra de Deus para compartilhar esse Evangelho com outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus e não reconhecem Cristo Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Recomeçamos nesse domingo as classes da Escola Bíblica Discipuladora e eu rogo ao Senhor que você esteja matriculado em uma dessas classes para aprender mais da Palavra de Deus. E, meus queridos, nós também acompanhamos nos diversos grupos, ou melhor, no grupo da Igreja Multiplicadora, o quanto os pequenos grupos que se reúnem nos lares têm sido bênção na vida de outras pessoas. Ah, meus queridos, você precisa experimentar estar num pequeno grupo, para crescimento, para amadurecimento, para comunhão junto com a sua igreja e praticando princípios da palavra de Deus. A evangelização discipuladora, quando você tem a oportunidade de discipular alguém, acompanhar alguém, alimentar alguém através da palavra de Deus e com a palavra de Deus. Então faça parte de um pequeno grupo multiplicador. E nós louvamos a Deus, meus queridos, porque o nosso trabalho, as nossas frentes missionárias estão avançando. A missão nossa lá na cidade de Macururé, no último dia 16 de julho, recebeu uma missionária. A missionária Luzia agora é a nossa missionária lá em Macururé. Gostaria que os irmãos estivessem orando por aquele trabalho missionário.
A nossa frente missionária na cidade de Terra Nova, meus amados irmãos, como tem sido bênção aquela frente missionária. A frente missionária no presídio, na penitenciária Lemos de Brito, com a missionária Paulina, tem sido uma bênção do Senhor. A nossa frente missionária lá na ilha de Bom Jesus dos Passos. O nosso trabalho missionário lá em Barra do Pojuca com o pastor Ivaldo e a irmã Júlia. A nossa missionária Radassa Lios, lá na Coreia do Sul. E deixei por último a nossa frente missionária ali na cidade de Chu, onde estivemos nesse final de semana com os nossos jovens e adolescentes. Que bênção de Deus, meus amados irmãos, tudo aquilo que o Senhor tem feito ali. Que você possa contribuir, continuar contribuindo na obra do Senhor. Nós estamos avançando, meus queridos. Nós estamos avançando na obra missionária, na compaixão e graça, no crescimento espiritual. Por isso, meus queridos, venha fazer parte. Não fique de fora, não. Venha fazer parte desse grande mover de Deus na nossa igreja. Vamos orar ao Senhor para tudo aquilo que Ele vai nos falar nesta noite. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor por estarmos juntos nesta noite, louvando, engrandecendo e aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus, então, continue a nos conduzir durante esta celebração ao Seu precioso nome, o nome de Jesus. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir, sempre uns com os outros, em comunhão. Em comunhão. Vamos cantar juntos. Quero viver assim crescer, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns com os outros, em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em
de Cristo, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Vamos repetir juntos. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns com os outros em comunhão, sempre uns com os outros em comunhão, sempre uns com os outros em comunhão. Glória a Deus. Meus queridos, sempre tem sido uma alegria compartilhar da palavra do Senhor com os amados. E nesta noite não vai ser diferente. E nós vamos meditar, refletir em uma porção do texto que está no livro de Neemias, no capítulo de número 1, nos versículos 2, 3 e 4 e outros que farei referência. Mas para a nossa leitura introdutória, vamos ler o texto dos versículos referidos. Versículo 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e, orando e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diante das notícias, o que fazer? E nós vamos aprender nesta noite preciosas lições que o profeta Neemias nos traz acerca da sua história, dos seus sentimentos patriotas, da sua expressão de compaixão e graça pelos seus irmãos, e também vai nos mostrar o quanto nós devemos estar comprometidos com a dor do outro. Porque em muitos momentos nós estamos em uma situação confortável, em uma situação que, se nós parássemos para observar, nos parece que estamos alheios ao sofrimento, à vida daqueles que estão ao nosso redor. E Neemias vai nos ensinar
a nos comprometermos, a nos envolvermos, a exercitarmos e experimentarmos o que é viver a dor do outro. Diante das notícias, o que fazer? Meus queridos, todas as vezes que eu leio o livro de Neemias, sinto-me despertado, provocado, impulsionado a perseverar, a ter um amor mais agudo, intenso para com aqueles que passam por necessidades. Diante das notícias, o que fazer? Então vamos aprender algumas lições hoje à noite com o profeta Neemias. Aquilo que ele quer transmitir para nós nesta noite, o que Deus tem preparado para nós aprendermos. O texto que comecei a ler e li para os irmãos diz que Anani, um dos irmãos, com alguns de Judá, trouxeram a Neemias um relatório de como estava aqueles que não foram levados para o exílio e como estava a cidade de Jerusalém. O relatório não é nada animador, ao ponto de conduzir o profeta Neemias a um tempo de lágrimas, de pesar, mas também que o impulsionou a tomar uma decisão, a reagir diante das notícias que acabara de receber. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Como é que eles estão? Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Este é o relatório trazido a Neemias. E meus queridos, eu fico às vezes me perguntando quais são os relatórios que nós ouvimos todos os dias. Quais as notícias que nós ouvimos ao acordarmos, ao ouvirmos as mensagens que chegam a nós através dos diversos canais da mídia, através dos nossos grupos de celular, através de diversos meios de comunicação que nós temos acesso. Nós ouvimos um relatório, nós ouvimos notícias e muitas delas, e eu diria até que na maioria delas, não são boas. Mas a questão toda, e às vezes, meus queridos, e podemos salientar isso aqui, a questão não é só ouvir o relatório, ouvir as notícias, mas como nós nos comportamos diante das mesmas, quais são as nossas reações, os nossos posicionamentos. Se muitas vezes nós permanecemos insensíveis a estas notícias, alheios aos acontecimentos, ou muitas vezes nós fazemos de conta que não é conosco, não nos diz respeito. Neemias nos ensina, e nós estamos lendo o texto nessa noite, que Neemias não se comportou desta maneira. Ele não ficou alheio, ele não ficou insensível às notícias que ele acabara de receber. Então isso para nós é provocador também. É para nós uma lição
de que nós devemos carregar nos nossos corações, até mesmo porque nós somos servos do Deus vivo. Nós somos crentes em Jesus Cristo e nós somos chamados para sermos sal e luz neste mundo, para expressarmos compaixão e graça. E meus queridos, eu estava ouvindo e lendo um texto agora bem recente. Eu tinha ouvido a mensagem, mas eu fui lá ler o texto. Quando o texto diz que Jesus teve compaixão daquele povo. E eu creio, meus queridos, que nós devemos ter este mesmo comportamento, compaixão das pessoas. Como Neemias teve compaixão do seu povo. Neemias teve o seu coração tocado e ele não permaneceu como ele estava, mesmo em condições favoráveis. Neemias estava bem posicionado, né, vivendo num palácio, com todas as regalias, mas Neemias vai se comprometer com o seu povo. Diante do relatório que ele recebeu, ele não vai ficar como ele estava. Ele não vai ficar insensível à dor do seu povo. Ele não vai ficar alheio aos acontecimentos. Ele vai se colocar nas mãos do Senhor para ser usado como um instrumento de bênção nas mãos de Deus para mudar a história do seu povo, para fazer acontecer algo na vida daquele povo. Talvez para nós nesta noite, a pergunta que poderíamos fazer é: diante das notícias, o que fazer? Como é que nós vamos nos comportar? Ficaremos alheios? Ficaremos insensíveis? Porque talvez não seja conosco, não seja com um parente nosso, não seja com um familiar nosso, não seja com um amigo nosso, mas as coisas estão acontecendo com os nossos semelhantes. Diante das notícias, o que fazer? Então vamos ver algumas atitudes que Neemias teve. Como ele se comportou diante deste relatório. E assim nós vamos sair edificados nesta noite, provocados a reagir e agir como Neemias agiu. Neemias, ao ouvir o relatório, ele começa a demonstrar algumas reações que, meus queridos, nós precisamos absorver também. Vamos ver. No versículo 4, o texto diz assim, ó: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Meus queridos, Neemias demonstra o seu sentimento, o seu apreço pelos seus patrícios. Olha, esta é uma das primeiras reações. Ele expressa emoção, um sentimento de amor, de carinho, um sentimento de compaixão e graça pelo seu povo. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Mas eu quero que você preste atenção, esse finalzinho aqui, ó. Lamentei por alguns dias. Vejam que Neemias, ao expressar os seus sentimentos, ele não vai viver e não vai deixar que esses sentimentos passem a dominá-lo de tal maneira que o imobilize, o deixe paralisado. E, meus queridos, muitas vezes nós precisamos trazer à memória esse ensinamento. Porque em muitos momentos,
quando nós ouvimos determinadas notícias e parece que a nossa vida agora fica centrada naquelas notícias de tal maneira que parece que nós não vamos reagir diante daquelas notícias, tomar alguma atitude. Porque Neemias diz assim, olha, por alguns dias, ele não permaneceu a partir daquele momento por toda a sua caminhada, não, foi por alguns dias, foi um tempo determinado, um tempo que ele passou com aqueles sentimentos, mas ele não ficou paralisado por aqueles sentimentos. Ele tinha os sentimentos, mas o sentimento não o paralisou. E é isso que eu queria que você observasse. Eu não sei que notícia você ouviu ou tem ouvido nesses dias, mas eu queria dizer para você, não deixe esse sentimento te dominar. Que ele seja temporário. Que ele seja um canal, uma forma que te impulsione a tomar uma atitude, a ter reações com relação a isso. Porque Neemias vai reagir desta forma. Porque quando continuamos aqui assim, ó, e estive jejuando e orando. Olha que reação importante aqui. Diante das notícias, o que fazer? Procure o Senhor. Procure o Senhor. Porque esta foi a atitude de Neemias. E assim, eu estive jejuando e orando. Jejuar e orar diz para nós aqui, indica para nós, mostra para nós de que Neemias procurou a presença do Deus Todo-Poderoso. Aquele que poderia e pode mudar as circunstâncias, aquele que pode mudar a história, aquele que pode transformar a história daqueles que estão vivenciando as notícias que chegaram até nós. Então, meus queridos, diante das notícias, o que fazer? Busque a presença do Senhor. Neemias foi orar e jejuar diante do seu Deus. E é isso que nós devemos fazer também. Buscar a presença do nosso Deus em jejum e oração. Então, essa é mais uma reação e uma lição que nós aprendemos diante de notícias, de relatórios que recebemos, que muitas vezes não são bons, não são agradáveis, porque Neemias nos ensina isso. O texto continua dizendo assim, ó, e ele diz assim, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vejam que ele não busca auxílio em outras coisas, porque ele entende que o auxílio dele é o Senhor, o socorro dele é o Senhor, o ajudador é o Senhor. Então ele busca a face do seu Deus. E o texto continua dizendo mais ainda. E ele diz assim, ó, versículo 5. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Olha, ele reconhece a grandeza do seu Deus, a soberania do seu Deus, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha, ele então reconhece e busca a presença do Senhor, dialoga com o Senhor, para com aqueles que demonstram a sua fidelidade para com o Senhor. Aqueles que têm o temor para o Senhor, que confiam e acreditam nas promessas do Senhor. É isso que Neemias fala com Deus. Mas, meus queridos, a gente sabe que Deus não precisa ser lembrado. Eu acredito que essas palavras aqui é para nós, elas servem no sentido inverso. Não é que Deus precise ser lembrado, eu acho que nós é que precisamos lembrar das promessas que Deus tem feito para nós. Porque Deus não precisa ser lembrado quanto à sua fidelidade, quanto ao cumprimento das suas promessas. Nós sim precisamos ser lembrados.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel. Olha, Neemias intensifica o seu diálogo para com Deus, porque ele confiava no Deus de promessa. Ele confiava no Deus a quem ele servia, um Deus que não abandona o seu povo e os seus escolhidos. Então, meus queridos, diante das notícias, o que fazer? Busque de forma intensa, submissa à presença de Deus, reconhecendo quem Ele é e a sua soberania. No versículo 7, ele diz assim, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Confissão. Porque quando nós vamos para a presença do Senhor em oração, o nosso coração deve estar limpo, né? E deve haver transparência nossa diante do Senhor. E isso envolve confissão de pecado, envolve quebrantamento, para que o manifestar do poder de Deus seja sobre as nossas vidas. Então esse deve ser uma outra ação, uma outra reação que devemos ter diante das notícias que fazemos. Confessar os nossos pecados diante do Senhor. Meus queridos, uma outra reação que Neemias teve foi capítulo 2, no versículo 5. Ele diz assim, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Meus queridos, diante das notícias, o que fazer? Neemias está nos dando um exemplo aqui. Envolva-se. Neemias se envolveu, se comprometeu com a dor do outro. Isso demonstra para nós que nós não devemos ficar alheios, né? Sem nos mover, sem expressar compaixão e graça. Neemias se envolveu com a causa do seu povo. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos envolver com aqueles que estão ao nosso redor, porque as notícias estão chegando até nós. E Neemias estava se comprometendo diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o comissionasse para que ele fosse reedificar os muros que estavam caídos. Então se coloque à disposição do Senhor para ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus para abençoar vidas. Envolva-se. Nós precisamos nos envolver cada vez mais na obra do Senhor, no reino, na causa do Senhor. Precisamos nos envolver com pessoas. Aquelas que estão perto e aquelas que estão longe. Independente das distâncias. Porque Neemias teve que se deslocar até a sua cidade para ali estar com seus irmãos na reedificação dos muros de Jerusalém. Meus queridos, diante das notícias, o que fazer? Ore. Tenha compaixão e graça. Busque a presença do Senhor. Confesse os seus pecados e envolva-se com a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Cristo, nosso Redentor. Cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar, no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação, tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações. O justo em carne se fez nosso sacrifício, e mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu, Cremos no Pai nosso Senhor. Você pode cantar? Cremos em Cristo, nosso Redentor. Cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar do vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação, tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações. O justo em carne se fez nosso sacrifício, e mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. O justo, as vozes. O justo em carne se fez. E mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória.
bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. Declare: ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou e voltará. Ressuscitou e voltará. Ressuscitou e voltará. Palavra abençoada, abençoadora é a palavra de Deus. Que palavra preciosa! Ao lermos o relato do livro de Neemias, nos empolga, nos impulsiona a avançar, a nos comprometermos, a despertarmos-nos acerca da compaixão e graça, do envolvimento com a obra do Senhor. Ah, meus queridos, santificação, confissão de pecados, essa palavra é muito preciosa para as nossas vidas. Por isso nós queremos louvar a Deus, agradecer ao Senhor por essa preciosa palavra que Ele nos deu nesta noite. Queremos também orar, meus queridos, agradecendo a Deus pela sua bondade. Bondade esta que concedeu mais um ano de vida aos nossos queridos irmãos. Agradecer a Deus pela proposta que nós vamos levar para acerca da compra do prédio anexo. Ah, Deus está cumprindo um propósito, o seu propósito nas nossas vidas e na vida da Igreja Batista da Pituba. É tudo para a glória e louvor do seu santo nome. Vamos orar pelos enfermos, pela filha da irmã Yara, que está lá em São Paulo, mas Deus já está agindo de forma poderosa. Pela mãe da irmã Andresa, vamos orar pela vida dela, né? Vamos orar também por aqueles que estão se recuperando de cirurgia. A mão de Deus está sobre a vida dos seus filhos. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, a nossa palavra, ó Deus, é de gratidão pela Tua bondade, pelo amor do Senhor incondicional para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos conduziu. E nós temos experimentado, ó Deus, o Teu cuidado, um cuidado amoroso, de um Deus que em todo tempo manifesta poder e graça sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por aqueles que completaram mais um ano de vida. E nós tivemos a oportunidade, ó Deus, de estar na residência da irmã Marlene, agradecendo por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à sua serva. E como foi bom, Senhor, poder estar ali celebrando, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida na presença dela, com ela na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado também por a vida daqueles, ó Deus, que nesse tempo te agradece, Senhor, por mais um ano, celebrando o seu casamento, celebrando um ano de batismo. Nós te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por as mãos daqueles que têm ofertado e têm dizimado na Tua casa, Senhor. Mantendo a Tua obra, Senhor. A obra missionária, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós só temos aqui te agradecer, ó Deus. Nós vamos avançar, ó Deus, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos. Sabemos que o Senhor já tem tocado, o Senhor já tem provido, o Senhor tem cuidado de forma muito especial a vida da filha da irmã Yara, a irmã Miriam. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Nivaldo. Obrigado, Senhor, porque tantos outros Teus filhos manifestam e manifestaram gratidão ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado especial, Senhor. Obrigado, Deus, pela viagem missionária. Obrigado, Senhor, porque em todo o tempo o Senhor esteve conosco.
direcionando todos os passos, e nós tivemos a oportunidade de crescer na Tua presença e abençoar outras vidas, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela condução da Tua igreja. A Igreja Batista Pituba está nas Tuas mãos, para a glória e louvor do nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor está direcionando os passos para que o prédio anexo seja uma realidade na vida da Igreja Batista Pituba. Ó Deus, lugar este que será e já é, e nós já consideramos um lugar abençoado e abençoador para o crescimento do Teu reino, Pai. Por isso, ó Deus, eu creio que o Senhor vai consumar todas as etapas e nós sempre vamos exaltar e reconhecer que sem o Senhor nada faríamos e nada faremos. Porque a nossa alegria e o nosso chamado foi para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Esta é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor conduza os seus passos durante toda esta semana e que você seja e continue sendo um instrumento precioso nas mãos do grande Eu Sou. Porque para a glória e louvor do nome de Jesus é que nós somos chamados. Hoje e sempre. Amém e amém. Uma boa semana e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Até lá. Olá, você que está nos assistindo. Nós queremos te convidar a estar conosco no dia 28 de agosto, às 10 horas, aqui na Igreja Batista da Pituba, a celebrar ao Senhor Jesus Cristo através desta cantada. Então você que puder vir, esteja conosco às 10 horas, dia 28 de agosto, na Igreja Batista da Pituba. Vem! Olá, meu querido, minha querida, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Um convite que vai mudar a sua vida, vai te conduzir ao centro da vontade de Deus e descobrir os propósitos de Deus para a sua vida. O que é isso? 40 dias de propósito, uma campanha que a IBP vai realizar a partir do dia 21 de agosto até o dia 29 de setembro. E esta campanha tem um propósito de abençoar a sua vida, levar você a descobrir a razão pela qual você está aqui nesse mundo. Você não foi criado por um acaso, você não está aqui por um acidente. Deus tem algo maravilhoso para você. E esse convite que eu faço não é apenas para você, para a sua família, para seus amigos. Preste bem atenção, você não pode ficar de fora. Você vai receber um livro, vai ler um capítulo por dia desse livro, vai ser profundamente abençoado e Deus vai falar ao seu coração. Será um investimento que você vai fazer na sua vida. Você sabia que a expectativa de vida de uma pessoa que vive a média de todos os seres humanos no mundo é de 25.550 dias? Não é realmente importante que você separe dessa quantidade de dias 40 dias para investir na sua vida espiritual? Um investimento que vai fazer diferença e vai fazer com que os frutos deste investimento possa refletir em cada área da sua vida? Pense nisso e aceite esse convite.
Venha se juntar a nós na campanha 40 dias de propósito. Você só tem a ganhar. Por que 40 dias? A Bíblia deixa bem claro que Deus considera o tempo de 40 dias muito significativo. E nesse tempo Deus usa as suas formas para transformar a vida das pessoas. Então 40 dias é um tempo de transformação na vida de pessoas. E nós podemos ver isso em vários exemplos. Moisés no Monte Sinai, a cidade de Nínive, Deus deu uma oportunidade de redenção. Jesus Cristo passou 40 dias no deserto, todos eles tiveram vidas transformadas. Como posso participar? Será muito simples. Você precisa assumir um compromisso de leitura diária do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Será um capítulo por dia, no período de 21/8 a 29/9. A memorização de um versículo por semana, participação nos eventos da nossa igreja, aos domingos, 9 horas da manhã com Escola Bíblica Discipuladora e 10h10 culto dominical. Você também precisa participar dos nossos eventos especiais, Festa da Colheita, com leilão e sorteio no dia 22/10 e também participar de um PGM e compartilhar o aprendizado com alguém. O que aprendemos nos 40 dias? A sua participação na campanha 40 dias de propósitos irá transformar a sua vida e eu estou certa disso. Aprenderemos sobre os 5 princípios que Deus teve ao criar você. Você foi criado para ser feliz e para fazer Deus feliz. Você foi criado para ser parte da família de Deus. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. Você foi criado para servir. Você foi criado para cumprir uma missão. Durante os 40 dias, examinaremos tudo isso e muito mais detalhadamente. Qualquer pessoa pode participar, seja membro da nossa igreja, congregados, visitantes, amigos ou familiares, crentes ou não crentes, e o melhor, de qualquer idade. A ideia é nós conseguirmos o maior número de pessoas que pudermos para compartilharmos das verdades que vamos aprender nesses 40 dias. E para se inscrever é muito fácil. Você pode se inscrever através do aplicativo IBP Connect ou então no stand da campanha O Anexo é Nosso, que fica aqui na nossa igreja. A inscrição vai te dar direito a um livro, uma camiseta, brindes e um material de apoio como o cartão de compromisso. Convide seus amigos e vem com a gente!